Eclesiastes 8, do versículo 5 ao 8, diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há o seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, abençoe agora a sua leitura, a sua pregação. Eu peço o teu poder para mim e para a cada pessoa que ouve essa manhã, para que possamos sair daqui abençoados. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã. E hoje eu quero falar sobre o tema que a gente encontra lá no versículo 6, porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Aqui está dizendo que para tudo tem um propósito, para todo propósito tem o seu tempo e o seu juízo. Aí diz, porquanto, ou seja, devido a isso, por causa disso, a miséria do homem pesa sobre ele. Hoje eu quero falar sobre fugindo da miséria. Fugindo da miséria. Como nós vimos aqui, é comum para todo mundo sofrer miséria. A palavra miséria significa estado de enorme sofrimento e infelicidade. É impossível alguém nascer e morrer sem passar por sofrimento, sem passar por infelicidade, sem passar por miséria. Tanto que o versículo 6 fala, para que todo propósito, porque para todo propósito há o seu tempo e juízo, porquanto, ou seja, devido a isso, a miséria pesa sobre o homem. Então, quando fala que pesa sobre o homem, não está falando sobre homens versus mulheres. Quando fala pesa para o homem, é para todo ser humano, toda humanidade, todo mundo vai estar suscetível à miséria. O que nós podemos fazer, nós podemos evitar e diminuir a miséria. Não podemos evitar por completo, mas podemos diminuir, podemos esquivar. Então, como podemos fazer isso? Como podemos ter mais alegria, mais felicidade, menos tristeza? Porque muita gente vive uma vida que tem mais tristeza e miséria do que alegria. Então, a gente quer mudar o balanço para ter mais alegria, mais felicidade e menos miséria. Então, eu quero ver hoje de manhã rapidamente como é que a gente pode, então, alcançar esse alvo. No versículo 5 diz assim, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Então, a primeira forma da gente diminuir a miséria e sofrimento na nossa vida é a gente saber a forma correta de agir. É a gente saber o modo correto de agir. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Então, quando a gente guarda o mandamento, ou seja, quando a gente segue os mandamentos, nós vamos ter uma parcela menor. Por quê, pastor? Porque os mandamentos, eles estão aqui na palavra de Deus. E Deus deixou a sua palavra. Um dos motivos foi justamente para que nós tenhamos uma vida com alegria, com gozo, com felicidade, com paz, tranquilidade. Então, se a gente vai ter uma vida que vai ser caracterizada por menos miséria, vai ser em função de a gente fazer as coisas do modo correto. Então, guardar os mandamentos é justamente fazer o que tem que ser feito da forma correta. Provérbios 19, 16. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Então, a Bíblia, quando fala de morrer, nem sempre quer dizer morrer fisicamente. Às vezes sim, mas nem sempre. Morrer, na Bíblia, significa ausência de vida. Então, pode estar se referindo aqui, não simplesmente a morrer fisicamente, mas a morte de várias áreas. A morte, por exemplo, da felicidade. Nós podemos matar, nós podemos extinguir a felicidade em nossas vidas. Como? Não guardando os mandamentos. Guardando os mandamentos, o que guardar os mandamentos, guardará a sua alma. Então, aqui, mais uma vez, não quer dizer que quem guardar os mandamentos vai guardar a alma no sentido de salvação. Também não é isso. Guardar quer dizer preservar.
E na realidade, o que nós somos, quem nós somos nossas almas. Nós não somos isso daqui. Isso aqui, o corpo físico, é apenas um veículo que a nossa alma usa para existir nesse mundo físico. Mas o que nós somos é a alma, é a nossa personalidade, é quem nós somos. Então, quando fala que vai guardar, vai proteger, vai livrar, entendeu? Vai dar um grau maior de felicidade. Por quê? Porque estamos guardando os mandamentos. Então, a receita geral de guardar os mandamentos, nós encontramos lá em Josué 22, versículo 5, onde ele escreve assim: tão somente, isso é Deus falando, tão somente tende cuidado de guardar com diligência, ou seja, com entusiasmo, com gosto, tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Então, se a gente fizer isso, se a gente obedecer a Deus e guardar os mandamentos, como nós vimos aqui, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Então, quando nós guardamos o mandamento, nós nos chegamos a Deus. E Deus se chega a nós. E termina aqui, nós temos que andar nos caminhos de Deus e guardar e servi-lo. Quando a gente faz isso, nós vamos ter uma parcela maior de felicidade e alegria, uma parcela menor de miséria, tristeza e infelicidade. O grande problema é que muita gente pensa que servir Deus é um grande sofrimento, é um grande sacrifício, é igual arrancar dente, é igual tomar água com vinagre, é uma tortura. Servir a Deus não, jamais, isso nunca. O problema é esse. Na verdade, é o oposto. Quando nós servimos Deus e andamos com Deus e guardamos os mandamentos de Deus, nós guardamos nossa alma e nós livramos nossa alma da tristeza, da miséria, da infelicidade. É justamente o oposto. Ou seja, servir a Deus é um sofrimento, isso é uma grande mentira. Quem é o pai da mentira? Quem é o mestre de engano? Pois isso é conversa de Satanás. Ele quer colocar na cabeça de cada um de nós que servir Deus é um grande sofrimento. Quem serve Deus é um coitado. Quem serve Deus é um abiscoitado, é um lesado, que não tem o que fazer da vida dele, que sofre. Isso não é servir Deus. Servir Deus, você tem uma vida abundante, uma vida que você vai livrar a sua alma, uma vida que você vai guardar da infelicidade, da tristeza, porque Deus vai estar abençoando. Então, a primeira coisa para a gente fugir da miséria é saber que temos que fazer a coisa da forma correta, conforme os mandamentos de Deus. E quando a gente faz isso, então a gente livra a nossa alma do sofrimento. O versículo 5 fala outra coisa. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Aí continua. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. O tempo. Então não só tem uma forma correta de fazer as coisas, mas tem um tempo correto. Tem a hora certa. E o coração do sábio, o sábio é quem guarda os mandamentos. Mas quem guarda os mandamentos e é sábio, o coração do sábio discernirá o tempo. Ele vai discernir o tempo, ele vai entender o tempo. Que tempo? O tempo certo. O tempo que as coisas devem acontecer. Aqui estamos falando também sobre preparação, que é a forma correta de fazer as coisas. A preparação é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso de qualquer coisa. A preparação, ou seja, a forma correta de fazer, é se preparar. A preparação, ela tem o seu tempo certo para fazer a coisa certa. É tão importante o tempo certo quanto a coisa certa. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Mas lá em Provérbios 30, 25, diz assim: as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. A formiga... Alguém tem medo de formiga? Eu já vi gente com medo de barata, de aranha, mas de formiga eu nunca vi ninguém com medo de formiga. Por quê? Se vai formiga, você faz o quê? Pronto, problema resolvido. Formiga não vai te picar, você pode te morder, mas não é como um escorpião, uma cobra. Tá?
Barata, o povo tem medo só porque tem medo, que ela não ataca a gente, né? Mas, enfim. Agora, formiga eu nunca vi com medo de formiga. Por quê? As formigas não são um povo forte. Você vê na formiga alguém que tem força ou poder de machucar a gente. Mas diz assim, as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam sua comida. Note como aqui existe preparação. A formiga prepara, junta sua comida, no inverno, no verão. E se a formiga juntasse sua comida no inverno? Juntar comida é certo? É certo. Mas tem que ser feito no tempo certo, no verão. Aqui no Brasil fica meio difícil. Hoje estamos desfrutando o verão, mas quando é inverno não é lá muito diferente aqui no Nordeste do Brasil, né? Chove um pouquinho mais, mas fora disso não tem lá muita coisa. Dentro do contexto aqui da Bíblia, mais para o norte, existe uma diferença entre verão e inverno. No verão faz mais calor do que no inverno faz frio. Você não planta nada. Aqui nós plantamos o ano inteiro e colhemos o ano inteiro. Não é? Porque nossa horta aqui que nós temos aqui, a gente colhe o ano inteiro. Não interessa se é verão, se é inverno, plantou, regou, vai dar fruto. Tem lugar no mundo que não é assim. Então a formiga, aqui no Nordeste, ela pode estar ao trabalho de preparar comida no verão e no inverno. Mas onde isso foi escrito, a formiga tem que preparar seu alimento, sabe quando? No verão, porque no inverno não tem comida. Tem que ser no verão. Então, tão importante quanto fazer a coisa certa, da forma certa, como nós já vimos, que é guardar os mandamentos, tem que fazer a coisa certa na hora certa. Outro exemplo. Um aluno vai ter uma prova amanhã. Aí hoje ele começa a estudar. Estudar é correto? É. Mas é correto estudar quando? Na véspera da prova? Ou um mês? O que tal estudar o ano inteiro e não só para a prova? Que tal isso? Que pensamento revolucionário. Estudar o ano inteiro, pastor? Não só para a prova? É. Então estudar é a coisa certa, mas tem que ser feita no tempo certo. Não é só fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa no tempo certo. Isso é muito importante. E é justamente o que nós estamos vendo aqui. Então, tem um jeito certo e um tempo certo de fazer a coisa certa. E não fazer isso, não fazer a coisa certa, ou não fazer a coisa certa no tempo certo, vai acabar dando em sofrimento, como nós lemos no versículo 6. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Por quê? Porque ele não está fazendo a coisa certa no tempo certo. Então temos que manter isso em mente. Então, fazer o correto fora de hora, ou na hora errada, não funciona. Eu dei o exemplo de estudar. Outro exemplo é aceitar a Cristo como Salvador. Pastor, quando eu morrer, aí eu aceito a Cristo. Quando você morrer é tarde demais. Aceitou, não aceitou, dançou, acabou, não tem para onde correr. Então, aceitar a Cristo, a oportunidade para aceitar a Cristo é antes de morrer. Depois que morrer, não, pastor, eu vou deixar para mais tarde, porque aí, quando estiver lá com o pé na cova, e você sabe se você vai ter oportunidade? Você sabe quando e como você vai morrer? Sabe? Deus queira que, se alguém não é salvo, ele tenha essa mente e condições de aceitar Cristo, mas você não sabe. Você pode estar na rua, cair um trem na sua cabeça, atropelado, você pode ter um problema de saúde súbito e fulminante, você não sabe se vai ter oportunidade. Então não adianta chegar nas portas do céu e falar, sabe o que é, Deus? É que eu pensei que eu ia fazer, eu queria até fazer, mas eu nunca cheguei a fazer. Então tem a coisa certa no tempo certo de fazer. Igualmente aqui, se alguém quer fazer um bolo, não adianta começar a fazer um bolo, alguém quer fazer um jantar, vai começar a fazer um jantar, aí só depois que começou a fazer tudo, que você percebe, não tem farinha, não tem fermento, não tem ovos, não tem açúcar, não tem... Aí não adianta, vai estar lá o bolo pela metade, tem que sair correndo para comprar isso ou aquilo. Não, você tem que se preparar. Vai fazer um bolo de quê? Ok, vou precisar de quê? Quais os ingredientes? Tenho, não tenho, vou comprar. Quando você se preparou, o que tal essa? O bujão tem gás? Quem aqui começou a assar um bolo e no meio de assar o bolo o gás acabou? Pois é, eu não, mas a irmã Simone já. Não é triste? É triste. Aí até você pegar outro, o bolo já murchou, já estragou, pronto, acabou a festa. Qual o segredo? Preparar. Tá? O segredo de sucesso para qualquer coisa, desde fazer assar um bolo até qualquer coisa, tem que ser a preparação. Ou seja,
tem que ser feito do jeito certo, mas também igualmente na hora certa. Ainda no versículo 5, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Temos que fazer a coisa certa, na hora certa, e entender que só isso, a coisa certa, na hora certa, é a nossa segurança. É a nossa rede de segurança, é o nosso salva-vidas, é o cinto de segurança, é o capacete, é a nossa proteção, é a nossa máscara, já que estamos falando sobre proteção, né? É a nossa máscara, é a nossa vacina. Quer se vacinar contra o mal? Porque aqui diz, ó, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. É o nosso livramento, gente. É a gente fazer o quê? Guardar o mandamento. E quando a gente não guarda o mandamento, ou seja, não faz a coisa certa, a gente se expõe. É o seguinte, imagine que Deus tem um caminho aqui para a gente andar. Esse é o caminho de Deus. Se a gente fica dentro desse caminho, dentro dessa vereda, desse plano de Deus, dentro dele, Deus vai suprir tudo o que nós precisamos. Tudo. Ali vai ter alimento para aquela viagem, vai ter água na hora certa, vai ter sombra para você descansar, vai ter livramento para não ser atacado por piratas ou bandidos no caminho, na rua. Tudo aqui, ó. Deus fala, se você andar aqui, eu vou prometer que você vai ter sombra, que você vai ter alimento, que você vai ter comida, que você vai ter proteção. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus falou, 40 anos no deserto. Eles tinham luz de noite, sombra de dia, água da rocha, maná do céu e codorna que aparecia de Deus sabe lá onde. Enquanto eles estavam onde? No caminho de Deus. Você anda no caminho de Deus, tudo que você for precisar está lá. Agora, quando a gente sai do caminho de Deus, quando a gente não guarda o mandamento, o que acontece? Aqui não tem sombra fora do caminho. E tem mais, de noite tinha luz, e no deserto, à noite é um frio grande. Mas tinha a coluna de fogo que iluminava e aquecia. De dia era uma coluna de fumaça que dava sombra. E aquela coluna de sombra e de fogo afastava os animais selvagens e os inimigos. Já pensou, você é um bandido andando, vamos atacar aquele povo. Você tá maluco? Olha aquela coluna de fumaça que segue eles. E olha no final deles, tem uma pedra que está os seguindo. A Bíblia fala que tinha uma pedra que seguia eles. E dessa pedra sai água todo dia. Já sei, vamos esperar a noite. Você está maluco? De noite aquela coluna de fogo ilumina tudo. Proteção, comida, água, alimento, sombra, calor, luz, tinha tudo. Enquanto estavam no caminho de Deus. É a mesma coisa com a gente. Agora, a gente cai fora. O que acontece? Não tem nada disso. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O povo hebreu no deserto começou a ficar rebelde contra Deus, começou a reclamar, começou a desobedecer Deus. Deus falou, colha o maná só para aquele dia. Uns espertinhos decidiram colher um monte. Apodreceu. Escolheu a mais, apodreceu. Se revoltaram, foram ingratos, se rebelaram contra Moisés. Certa vez houve uma praga de serpentes. Ué, pastor, mas não tinha proteção? Pois é, mas quando eles saíram do caminho de Deus, sendo ingratos e rebeldes contra Moisés, Deus mandou uma praga de serpentes que picou e muitos morreram. Por que tudo isso? Porque você saiu dos mandamentos de Deus. Quando a gente sai dos mandamentos de Deus, a gente perde a nossa proteção. Se a gente fica dentro do caminho de Deus, a gente guarda os mandamentos de Deus, dentro do tempo de Deus, o que e o quando correto, nós ficamos livres de tudo isso, porque Deus nos protege, Deus nos guarda. E se porventura acontecer alguma coisa, algum problema, sabe quem vai estar do nosso lado? Deus vai estar do nosso lado. Mas se eu sair do caminho de Deus e estou ali, Deus não vai sair daqui para atrás de você no erro, não. Deus não vai deixar o seu caminho e vai vir atrás de mim que rebeldemente desobedeci a Ele. Ele fala, você quer minha presença? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Quer minha bênção, minha presença? Então, venha para cá. Nós lemos aqui sobre se achegar a Ele, que Ele se achega a nós. Josué 22:5. Ameis ao Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos e guardei os seus mandamentos e vos achegueis a Ele. Então, é para a gente e para Ele, não é para Deus vir para nós. Deus fala, eu estou aqui. Se a gente segue os mandamentos, então nós estamos de fato nos chegando
nos aproximando de Deus, onde tem bênção, proteção e a presença de Deus. Então, versículo 7, porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Porque está dizendo, ninguém sabe o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, de bom ou de ruim. Ninguém sabe. Por isso, motivo maior que nós precisamos fazer a coisa certa, na hora certa, e ter essa proteção. Fazer a coisa certa, na hora certa. Precisamos estar, então, sempre vigilantes. Muita gente assim, voltando ao exemplo da prova. O aluno, na véspera da prova, começa a estudar e começa a orar e jejuar e buscar Deus. Na véspera. Semana passada, estava nem aí para Deus, mas a prova é amanhã. Oh Deus, oh Deus. Agora, né? Na véspera, né? Gente, que tal buscar Deus o tempo todo? Porque você não sabe se hoje vai ser a véspera de algo ruim amanhã. Quem sabe amanhã vai ter um problemaço na nossa vida que a gente não faz a mínima ideia. Então eu nunca sei quando vai ser a véspera de alguma coisa. Então vamos sempre fazer a coisa certa na hora certa, porque qualquer dia pode ser a véspera de algo ruim. Ou de algo bom, mas ele não sabe. Então a nossa proteção é estarmos sempre vigilantes, sempre preparados, fazendo a coisa certa na hora certa. Isso, sim, é a nossa proteção. Porque nós não temos como controlar o amanhã. Podemos influenciar de um certo modo, mas não sabemos. Voltando para o exemplo do estudante, ele estudou a noite inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Aí na prova caiu a única coisa que ele não entendeu, que ele não aprendeu direito. Aquela única coisa que ele não entendeu, aquilo caiu na prova. Sabe o que Deus pode fazer? Deus pode fazer que aquilo venha à memória. Mas eu nem estudei isso. Mas Deus pode pegar lá. Você não estudou tanto, mas estudou. Não entendeu tanto, mas estudou. Você não captou, mas estudou. Deus pode pegar aquilo que você não entendeu e trazer para a sua mente. E os discípulos foram levados perante os fariseus e deram uma aula de teologia para os fariseus. E os fariseus ficaram, são pescadores? Como é que esses não são estudados, não são teólogos, não são formados? Como é que esses pescadorzinhos aí estão sabendo tudo isso? Pois é, sabe o que foi? Deus, na hora certa, deu a palavra certa. Deus pode fazer isso. Então vamos sempre estar preparados, porque essa é a nossa segurança. Como disse no início, uma vida isento de sofrimento, infelicidade, de miséria, isso não existe. Não existe. Tá? Podem prometer, podem falar, mas não existe. Não tem como. Isso não vai acontecer. Faz parte da existência humana a questão da tristeza, da miséria, do sofrimento. Sabe por quê? Devido ao pecado. Deus não criou o mundo assim. Deus criou o mundo perfeito. Mas o homem se rebelou contra Deus, o pecado entrou ao mundo e com o pecado, tudo saiu da harmonia que Deus criou. Então não tem como você evitar. Nós podemos mitigar, diminuir, fazendo a coisa certa, na hora certa, que é a nossa proteção. E vamos